semana passada, retornou o Brasil. Agradeço muito a pergunta, general, comandante general Hertz. A pergunta me dá a oportunidade de abordar também um outro capítulo importante da nossa história militar, me permitam dizer, até certo ponto incompreendido, mas que, quando nós nos aproximamos dele, nós nos deparamos com a grandeza do papel do Exército no país, em diferentes momentos da história. Como eu disse, a nossa história militar, as nossas tradições militares, elas advêm muito da Guerra da Tríplice Aliança. Sir Richard Burton, que visitou o criador do Serviço Secreto Britânico, que visitou a frente da guerra, escreveu um livro fantástico, publicado pela Bibliotex, Cartas dos Campos de Batalha do Paraguai. Ele descreve o encontro dele com Caxias e com o chefe de Estado-Maior dele. Parece que Caxias está vivo na nossa frente. E ele descreve os brasileiros são muito resilientes. Ele ficou impressionado com a resiliência brasileira, a insistência, a pertinácia brasileira na guerra, numa guerra difícil. Então, nós herdamos, na nossa tradição militar, a ideia da vitória nítida, da vitória completa, da vitória sistemática, que o Brasil, não só militar, mas que o Brasil, sob a liderança de Dom Pedro, alcançou na Guerra da Tríplice Aliança. Uma guerra que mudou o cenário. Acabou a era dos caudilhos, acabou a era das ditaduras, prevaleceu o modelo de governo responsável e parlamentar do Brasil. Isso é o grande resultado. Então, nós nos acostumamos a uma guerra onde a vitória foi nítida em todos os aspectos. Acontece que a guerra de 1825, eu me permito me alongar um pouquinho mais, foi um exemplo de uma vitória mais importante na guerra mais perigosa que o Brasil travou. Tanto que eu evito de me referir à guerra como a Guerra da Cisplatina, simplesmente porque a guerra não foi por causa da Cisplatina. A guerra foi por causa do Rio Grande do Sul. Os platinos juntaram um exército de 10 mil homens, que chegou a 12 mil homens, do lado de cá do Rio Uruguai, e esse exército podia pura e simplesmente ter expulsado os 2 mil e poucos brasileiros de Montevidéu e separado a Cisplatina, que está então temporariamente unida ao Brasil, e encerrado o problema. Não. Esses 12 mil homens marcharam pela coxilha do Aedo, invadiram e saquearam Bagé. Quando viram que não conseguiram impedir a junção magnífica operada pela divisão de Pelotas e a de Santana do Livramento, e permitiu que a força brasileira continuasse defendendo a linha de fronteira, eles agravaram a invasão e nos atraíram, e eu acho que é importante que nós brasileiros reconhecemos à luz da história, que nós fomos atraídos. Nós fomos atraídos por um artifício muito bem elaborado para uma batalha onde o exército brasileiro deveria ser destruído. De novo, não sou eu que falo. Quem fala é o coronel Brandsen, do Comando Platino, que diz que o plano era destruir o Exército do Sul e invadir Porto Alegre, separar a província, criando um estado tampão que acabaria sendo incorporado. Então, a Guerra de 1825 é um culminar naquela sequência da Guerra dos 100 Anos. O que estava em jogo era o Rio Grande do Sul, por causa de determinado setor da sociedade platina, não aceitava as resoluções do Tratado de Madrid, da fronteira de 1801 e do resultado da Guerra de Artigas, que levou a elite política uruguaia a solicitar uma união provisória com o Brasil, um grande problema que o Brasil independente herdou. Só que vamos colocar isso num contexto político, e aí que serve de exemplo para mostrar a grandeza do soldado. O soldado não tem condições, não há condicionantes à disciplina e ao cumprimento dele, do dever do Brasil. Eu peço que nós façamos um esforço e nos coloquemos no papel daqueles 6 mil, 7 mil brasileiros, uma boa parte deles milicianos, que estavam enfrentando um exército de 12 mil invadindo
o nosso Brasil e a Câmara, no Rio de Janeiro, discutindo se a guerra era nacional ou não. Por quê? Porque havia uma grande luta política na capital do Império contra o imperador. E ao contrário de Buenos Aires, que a guerra foi usada para tentar unir uma sociedade dilacerada, no caso do Brasil, a guerra foi usada contra o governo. Então, tudo que se fazia estava errado. Tudo que se fazia era motivo de crítica. Por quê? Porque Dom Pedro I cometeu um erro político enorme. Ele fechou a Assembleia Constituinte de 1823 e deflagrou um processo de instabilidade e de polarização dentro da sociedade brasileira. À época, vai culminar a Confederação do Equador e, por fim, na abdicação de Dom Pedro. Uma situação política difícil que dividiu o país, polarizou o país e nos custou caro, porque levou depois a um período de revoltas difíceis de suprimir, que só foram encerrados em 1845 aqui no Rio Grande do Sul. Nós conhecemos a história. Então, é nesse momento que todo esse grande problema, esse grande dissenso nacional, e o argentino, percebendo isso, é o momento de eu resolver um problema cuja solução não me conforma. E aquele grande espaço seja parte do Brasil. A questão estava escrito no plano de campanha do Exército Republicano, destruir o exército, chamado Exército do Sul, sob o comando do Marquês de Barbacena, numa batalha a qual ele seria traído, para então ocupar Porto Alegre. É interessante porque Solano Lopes, quando perguntado pelo embaixador uruguaio Blanco de Aguirre, onde é que nós vamos terminar a guerra aqui, essa invasão aqui a Buenos Aires, Argentina? Solano Lopes bota o dedo na carta. Porto Alegre. De novo, quando ele invade com 2 colinas, em Corrientes e o Rio Uruguai, o plano era atrair o exército brasileiro a uma batalha de destruição, de onde ele pudesse, então, adquirir uma supremacia tal que impusesse a paz ao Brasil. Subestimou completamente a capacidade de mobilização do Brasil. Os primeiros corpos que chegaram a combate na Guerra do Uruguai, que antecedeu a Guerra da Tríplice Aliança, foram os corpos de polícia do Brasil inteiro. Legião da Bahia. Os corpos de polícia foram transformados rapidamente nos voluntários da pátria. Mais de 60 batalhões de voluntários da pátria, o Brasil todo se mobiliza e isso vai mudar a história do Brasil. Mas vamos voltar à Guerra de 1825. O Alvear era um militar culto e havia se exilado no Rio de Janeiro e conhecia a nossa mentalidade. E o que ele faz depois que invade Bagé? Quando os brasileiros conseguem reunir o exército, reunido da ordem de 6.000, 7.000 homens, com a maioria infantaria, apoiado naquele movimento mais montuoso. Falha o plano de Alvear. O que ele faz? Porque, desculpa, a gauchada ficou indignada com o Marquês de Barbacena. Não entendia de ciência militar, estão roubando meu gado, estão ameaçando minha família, e eu estou aqui de voluntário, a reação do povo foi cobrar, vamos reagir. E a manobra do exército nem sempre era compreendida. Naquele quadro, o argentino Alvear sabia muito bem que o exército brasileiro tinha que perseguir um exército superior em número. E foi com essa conta que ele nos atraiu em Passo do Rosário. A batalha foi ensaiada. Anos depois, Caxias conversou com Garçom, um general uruguaio que esteve presente na batalha. A batalha foi ensaiada uma semana antes, para nos atrair a uma batalha de destruição. E eu acho notável que, na véspera, quando o Exército Sul viu que ia enfrentar um exército superior em número, esperando por ele, a decisão do Conselho de Guerra foi a seguinte: o inimigo será atacado aonde for encontrado, em que situação estiver. Não vamos nos colocar de novo na questão do ethos militar. No dia seguinte, às 6 da manhã, o Exército do Sul, marchando em perseguição ao que ele acreditava ser uma perseguição, encontrou o Exército Republicano com a ordem somando àquela altura cerca de 10.000 homens, com parte dele no alto da elevação da Sanga do Areal. E, imediatamente, o Exército do Sul atacou, com a divisão de Sebastião Paz Barreto pela direita e a divisão
um Crisóstomo calado pela esquerda, que recebeu logo o peso da carga de Lavaleja, com 3.000 cavaleiros. A infantaria brasileira do Nordeste, né, e a cavalaria, nós tínhamos pouca cavalaria, no centro dos quadrados, durante toda a manhã, repeliu a descargas a queima-roupa a cavalaria argentina. Não houve, a divisão brasileira da direita subiu o morro e quase atingiu a linha de canhões da bateria de 24 canhões argentinos. Foi nesse momento que o Marquês de Barbacena, o véu se rompeu à sua frente. Aquela parcela do efetivo era apenas o que queria que o inimigo queria que aparecesse. De trás da colina não paravam de brotar tropas. O que estava em jogo naquele momento? A existência e a continuação do cumprimento da missão pelo Exército Brasileiro de continuar a defender a fronteira do Rio Grande do Sul. Era o que estava em jogo. Nesse momento, e os historiadores militares argentinos reconhecem que o Exército Brasileiro rompeu o combate a hora que quis. Se retirou em passo ordinário, fuzilando quem se aproximasse dele. Isso não pode ser encarado como uma retirada. Eu mesmo, como comandante de unidade, como começou esse meu interesse na questão de Passo do Rosário. Depois da Operação Encoraçado Alfa, da 3ª DE, como comandante de OM, pedi autorização ao meu comandante de AD para visitar o campo de batalha. E como militar, o que houve aqui? Eu fui até o Cacequi, voltei no Jeep, meu amigo Coronel Rigueira me acompanhou naquele dia, percorremos o campo de batalha. Então vem logo uma pergunta evidente. Se tivesse havido uma derrota do Exército Brasileiro em Passo de Rosário, não tinha chegado um vivo ao Cacequi. Uma mesa de bilhar. Plano. Perante um exército forte em cavalaria, a perseguição teria destruído todo o exército. Não foi isso que aconteceu. Então, em Passo do Rosário, o Exército Brasileiro entendeu o que estava acontecendo, entendeu a missão que estava incumbido, o Marquês de Barbacena, e ocupou uma nova linha de defesa no Rio Cacequi. Quem pediu paz no mês seguinte, quem foi forçado a abandonar o território brasileiro foi o Exército Argentino. A batalha foi de uma concepção napoleônica, não era medieval. Não ganhava batalha quem permanecesse no campo de batalha, como na Idade Média. Ganhava batalha quem tivesse produzido resultados estratégicos mais prováveis. Quais foram os resultados estratégicos? O Exército Argentino não teve mais condições de se manter em território brasileiro. O Exército Brasileiro se manteve no cumprimento da sua missão e continuou a defender o Rio Grande do Sul. E o mais importante, o governo argentino pediu paz ao Império em maio de 1827. Então, por qualquer aspecto tático, político, se nós formos para a discussão tática, vamos imaginar uma companhia que arme uma emboscada para um pelotão reforçado. Vamos imaginar uma emboscada em minueto, bem montada, aquela para não sobrar ninguém. Tá? Esse pelotão reforçado cai na emboscada. Esse pelotão reforçado causa mais baixas na companhia do que sofreu. E esse pelotão reforçado sai da emboscada incólume e ocupa o terreno atrás, continuando cumprindo a sua missão. Quem venceu esse combate? A companhia que armou a emboscada ou o pelotão? Eu não tenho dúvida que foi o pelotão. Então, um exemplo aqui tácito. Disso tudo, sempre vai haver o historiador argentino, até que eles dão até o nome da batalha errado. O Rio Branco mostra que aquele não é o Riacho do Zangô. Né? O nome certo nosso, na verdade, o Passo do Rosário está 6 quilômetros adiante. Mas nós chamamos de Passo do Rosário porque é onde nós imaginávamos que íamos surpreender os argentinos. Eles tinham armado, não. Eles chegaram ao Passo do Rosário e à noite vieram armar a emboscada ali na Sanga do Areal. Isso é o que aconteceu. Mas o que eu gosto de ressaltar nessa batalha, nessa guerra, e na campanha, né? A batalha, campanha de 1827 e a guerra, é o sentido de cumprimento do dever do soldado. Não interessa a questão que está acontecendo na corte, se gosta da guerra, se tem apoio à guerra. Eu vou travar a guerra e vou vencer a guerra, porque o meu compromisso é com a nação, é com o Estado.
interessa por inferioridade numérica, essa decisão do Conselho de Guerra dos comandantes brasileiros, quando eles vêm desfilar todo o exército argentino, eu não estou indo perseguir, nós estamos indo enfrentar. Em qualquer situação, aonde ele for encontrado, será atacado. Essa é a tradição do exército. Eu espero ter respondido, João, a sua pergunta.